Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a palavra de Deus em família. É sempre um prazer, uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? Que é santa e que nos edifica, que é capaz de nos dar entendimento, sabedoria do alto, nos ajuda a enfrentar as aflições deste mundo, lembrando sempre o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que nós devemos ter uma alegria na esperança. Alegria na esperança, paciência nas aflições, nas tribulações e perseverarmos em oração. Isso é o que nós que cremos em Deus e que fomos chamados segundo o seu propósito, devemos ter no nosso coração. Essa oração é uma comunhão com Deus, é um momento de relacionamento, de intimidade com o Pai. É o momento em que nós derramamos o nosso coração diante de Deus. E Ele, então, pode nos consolar pelo seu Santo Espírito. Mas mais do que tudo, que esta palavra de hoje seja usada pelo Senhor, para que Ele fale ao nosso coração aquilo que Ele quer dizer. Porque nós sabemos que a palavra é viva e ela vai falar com cada um de nós de uma forma, de acordo com a nossa necessidade. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então veja como a palavra de Deus é poderosa. E quem é a palavra de Deus? É o próprio Deus. Jesus Cristo, Deus Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam o único Deus, mas Jesus é a parte de Deus, é a pessoa, santa pessoa, né? Segunda pessoa da Trindade ou da triunidade de Deus, é a palavra que foi usada lá em Gênesis para criar todas as coisas, céus, terra e tudo o que existem hoje. Do invisível, Deus fez nascer algo visível, do nada Ele fez nascer todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a sua palavra, o seu verbo, se fez carne e habitou entre nós, conforme está lá no Evangelho de João, e é bom sempre lembrar disto. Amados, vamos orar antes do nosso devocional? Paizinho, obrigado por todo o teu amor, por toda a tua bondade sobre a nossa vida. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos dado um coração cada vez mais parecido com o do Senhor. Porque nós fomos chamados para sermos agraciados, Pai, com a adoção de filhos. E como filhos, somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Todas as coisas, Pai, nós herdaremos. E porque de graça recebemos isso, quando merecíamos de verdade a morte, porque vivíamos desobedientes, rebeldes à Tua palavra, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos chamou para um relacionamento próximo contigo. Obrigado, Deus, por tudo isso, por toda a graça. Não há nada que eu possa fazer, Pai, para compensar tudo que o Senhor fez por mim. Então, por amor, Pai, por respeito, com muito temor, tremor e alegria, eu quero me esforçar, Pai, todos os dias, para ser cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Semelhante ao Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós, Paizinho, não vivamos segundo os padrões deste mundo, que tenta nos afastar de Ti, que tenta
distorcer tua palavra, transformar certo em errado, errado em certo. Pai, mas que nós nos deixemos transformar pelo poder da tua palavra, para que nós possamos então, Pai, ter uma experimentar quão boa, agradável e perfeita é a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, eu peço que vocês abram no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 30. Mas, amados, antes de nós lermos aqui a partir do versículo 30, eu quero contextualizar um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Jesus Cristo tinha acabado de curar um coxo de nascença. Há 38 anos ele era paralítico e ele estava ali à beira de um tanque chamado Tanque de Betesda, onde eles acreditavam que uma vez por ano descia um anjo ali, movia as águas, e o primeiro enfermo que entrasse na água seria curado. Isso era uma crendice deles ali, né? Não se sabe de verdade se isso acontecia ou não, mas o mais provável é que fosse uma crendice. Então Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? E ele disse: eu quero, mas ninguém me coloca na água quando o anjo mexe, né, as águas. E Jesus falou: levante e pegue o seu leito e vá embora. E aí ele pega o leito e vai então para sua casa, e os judeus, como era um dia de sábado, abordam este ex-paraplégico e diz assim: hoje é sábado, isso não é permitido fazer, né? Você não pode carregar o seu leito num dia de sábado. E então o paralítico diz: não, mas quem me curou disse para eu pegar o leito e ir embora para casa. Falei: mas quem foi? E na hora ele não sabia dizer o nome. Então depois descobrem que é Jesus, né? Então só para a gente ir avançando um pouquinho nessa contextualização, e aí então interrogam Jesus, né? Por ele ter feito aquela cura num dia de sábado. E Jesus disse assim, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E aí os judeus ficavam com mais raiva ainda de Jesus, porque além dele curar em dias de sábado, ele também se dizia filho de Deus, então se colocando como o próprio Deus, como de fato ele era. E isso então deixou aqueles judeus mais irritados, com desejo de matar Jesus Cristo. Então Jesus começa ali a fazer uma autodefesa, entre aspas, né? Como se Deus precisasse fazer isso, né? E aí então, depois que Jesus faz ali uma argumentação inicial, vem o versículo 30, que diz assim, lembrando João capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Amados, olha que interessante Jesus, né? O meu juízo é justo, porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou a palavra de Deus, eu fui enviado por meu Pai, e eu faço tudo o que Ele pede, e meu Pai é justo. Eu não faço, a minha justiça não vem de vontade própria, mas de Deus. Isso nos ensina um pouco, amados, como um juiz aqui na terra, uma autoridade deveria agir. Não conforme a sua própria vontade, mas segundo a lei, segundo o direito, segundo aquilo que foi pré-estabelecido. Infelizmente hoje nós não temos, pelo menos aonde deveria estar, bons modelos assim. Mas oramos ao Senhor pela vida deles, para que cheguem ao arrependimento e possam fazer aquilo que é justo diante do justo juiz, que julgará um dia eles mesmos, pelo bem ou pelo mal que fizerem. Isso não cabe a nós, então a nós cabe orar pelas autoridades.
Amados, continuando verso 31, se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro ensinamento importante para nós, né? Jesus até poderia dar testemunho de si, porque ele é a verdade. Mas diante dos homens, o nosso testemunho, o nosso próprio testemunho, não tem validade. Eu não posso me honrar diante dos outros, eu posso ser honrado pelos outros, se os outros enxergarem motivo de honra em mim. Mas eu mesmo não posso dizer sou isso ou sou aquilo. Eu sou o que os outros veem. Continuando. Verso 32. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Jesus disse que não aceita testemunho humano, se referindo a João Batista. Por quê? Porque João Batista era um ser humano. Muito embora Jesus tenha afirmado que o testemunho de João fosse verdade, mas entre nós humanos existe sempre uma dúvida sobre a respeito se o testemunho do outro é verdadeiro ou falso, né? Então, nós somos falhos, pecadores, todos os seres humanos. Então, nós não podemos ficar acreditando em tudo que todo mundo diz. Se fosse assim, amados, como nós lidaríamos com todas as religiões, né? Cada um que segue essas religiões, e eu passei por várias delas, né? Mas sempre ao final, então eu seguia adiante, eu estudava, eu entendia, eu buscava livros, eu sempre fui muito a fundo de tudo que eu me dispus a fazer. Mas chegava no final e não tinha mais nada, e ficava um vazio, então eu procurava um novo caminho. E aí de novo eu me aprofundava e seguia durante ali 1, 2, 3 anos, e ao final ficava um vazio, e assim foi até eu conhecer Jesus Cristo, até eu conhecer a Deus de verdade. Quando eu li pela primeira vez a Bíblia Sagrada aos 40 anos, foi quando eu a li pela primeira vez. De lá para cá eu tenho lido uma média de mais de uma vez por ano. Então, ali acabou todas as minhas dúvidas, toda a minha sede por buscar o caminho, por buscar a verdade. Porque apesar de buscar em lugares errados, o meu coração sempre foi muito sincero diante de Deus. Mas quando eu li, acabou a minha sede no sentido de busca pela verdade. Aqui ficou claro e evidente. Agora sim, Pai. Agora sim, Senhor, eu te conheço. E agora eu te conheço, agora eu tenho essa relação com o Senhor. E agora eu quero que eu sinto essa alegria, eu quero compartilhá-la com todas as pessoas que eu puder. Para que te conheçam também, meu Deus. Porque é maravilhoso andar na sua presença, é maravilhoso sentir o Senhor. Mais do que sentir, é ter a certeza de ter o Senhor na minha vida, porque ter Deus na nossa vida não é uma questão de emoção, de sentimento, mas é de testemunho, é de experiência. É indescritível conhecer a Deus. E aí então veio uma nova sede, a sede por conhecer mais e mais. Eu sei que nesta vida vai ser impossível eu chegar muito próximo de quem é o Senhor. Mas eu tenho outra certeza, que mesmo depois, na vida que me espera e que é eterna, eu acredito que será inesgotável o conhecimento de Deus. Nunca chegaremos na total compreensão, muito embora estejamos cada vez mais perto dele. E é isso que move
o nosso coração. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais queremos estar próximo dele. Mas, amados, continuando aqui, né? Para não perder, porque às vezes eu dou uma devagada assim, começo a viajar, que eu me apaixono pela palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Vocês mandaram mensageiros, estávamos falando de João Batista, né? Então, Jesus disse, eu não aceito, né, testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos, né? Vou voltar um pouquinho aqui só para relembrar o que a gente estava falando. Outro é o que dá testemunho, verso 32. Testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que lhe dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Então, Jesus estava falando isso simplesmente para convencer aquelas pessoas de que o que ele estava dizendo era verdade e para que eles, crendo nessa verdade, pudessem ser salvos. Salvos da ira vindoura que vem por conta do pecado da humanidade. E Jesus quer nos livrar desta ira vindoura. Não porque Deus quer castigar, ao contrário, porque Ele quer nos perdoar e nos salvar, é que Ele mesmo veio ao mundo e fez o que fez por nós. Continuando, verso 35. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João Batista. Porque as obras que o Pai me confiou para que as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Amados, é fácil, e eu já disse isso algumas vezes, é fácil eu dizer, eu sou filho de Deus que vim aqui no mundo e estou aqui falando o que o Pai me mandou dizer. Isso aqui qualquer um pode fazer. Mas se eu fizer isso e ainda disser, o que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Então, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Jesus fez isso com aquele paraplégico que os 4 amigos levaram para que fosse curado por Jesus. Então Jesus mostrava com poder e autoridade que ele era quem ele dizia que era. Então ele deu visão a cegos de nascença, fez paralíticos andarem, ressuscitou, né, o filho da viúva, ressuscitou Lázaro. Foi uma ressurreição para mostrar o poder que ele tinha, embora essas pessoas depois viessem a morrer novamente. Mas existe ainda uma ressurreição que nos aguarda, e essa é para a vida eterna. E quantas vezes nós viremos ao mundo, amados? Segundo a palavra de Deus, não segundo as crenças humanas. Uma vez, conforme está lá em Hebreus, no capítulo 9, onde diz, ao homem está determinado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Né? Quando Deus fala com Daniel, lá no Antigo Testamento, no último capítulo de Daniel, se não me engano é o capítulo 12, Deus fala para ele também, você vai dormir com os seus antepassados, você vai descansar, Daniel, mas naquele dia que está reservado, lá no futuro, você será despertado. Amados, então, a palavra de Deus ela nos esclarece todas as dúvidas para discernirmos o que é verdade do que é mentira. E Jesus está aqui trazendo as pessoas para a verdade, para a luz, trazendo para uma reconciliação com Ele, o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí, continuando aqui, né? Verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês,
porque não creram naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Amados, olha quantas vezes, nós rejeitamos a palavra de Deus ou uma mensagem de Deus que vem através do WhatsApp ou vem através de alguém que Deus envia para vocês, como já enviou para mim muitas vezes e eu rejeitei. No entanto, muitos vêm falando em seu próprio nome e eu dou crédito. E eu me deixo enganar e eu sigo, como aconteceu também comigo. Eu estou dando testemunho da minha vida, amados. Comigo era assim, Quantas vezes alguém que se julga importante ou que nós o julgamos importante, vem aqui para o Brasil e multidões o seguem, como se fosse o próprio Deus. E é apenas um ser humano, como qualquer um de nós, pecador, frágil. Mas nós aceitamos a sua palavra, mas rejeitamos a palavra de Deus que nos criou. Amados, isso é muito comum. E aqui Jesus estava falando muito acerca disso, Lembrando que eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Amado, se você não recebe a palavra de Deus, você não recebe Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra. Agora, se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Verso 44. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros, ou seja, glória entre seres humanos, e não procuram a glória que vem do Deus único? Como vocês recebem, aceitam a glória que vem das pessoas e não a que vem de Deus, do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Amados, de novo aqui, vale a gente entender e trazer para os dias de hoje. Aqueles judeus para quem Jesus estava falando, criam nas Sagradas Escrituras, que era, na época, só o Antigo Testamento. O Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Ele foi escrito depois que Jesus cumpriu a sua obra, voltou aos céus pelos seus apóstolos, Então, ao longo ali do primeiro século, depois da morte de Cristo. Então, aqueles judeus acreditavam no Antigo Testamento, que na época, então, era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros dos profetas, Talvez não tivesse ainda todos, mas Salmos, Provérbios, enfim, o Antigo Testamento era lido. A gente vai ver aqui no relato dos evangelhos, por exemplo, eles lendo textos de Isaías, e de outros profetas. Então, a gente entende isso. E o próprio Moisés, que representava ali o Pentateuco, que os judeus, os fariseus, tanto reverenciavam, falava acerca de Jesus Cristo. Então Jesus estava dizendo aqui, Olha só, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, ou seja, o próprio livro que vocês acreditam, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito.
Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, Jesus, se vocês não creem em tudo que eu inspirei no Antigo Testamento, como vocês podem crer agora em mim que estou aqui falando com vocês, né? Então, amados, olha, vou voltar aqui para o versículo 39 que diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então é a palavra de Deus que dá testemunho acerca de Deus. Não existe nenhum outro livro autorizado por Deus para falar quem Deus é, o que Ele quer, qual é a sua lei, as suas ordenanças, o que é certo e errado, e qual é o caminho para a reconciliação com Ele. E nós vamos ver em todas as Sagradas Escrituras, que eu digo é um livro cristológico. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. É o pano de fundo para dar entendimento à obra que ele viria a fazer na plenitude dos tempos. Depois o Novo Testamento mostra a obra de Cristo nos Evangelhos e depois mostra o início da igreja e uma ampliação de todos os ensinamentos que Jesus deixou. Tudo inspirado pelo próprio Deus, por isso ela é perfeita, ela não se contradiz. É um livro maravilhoso, amados. Então, não devemos buscar a glória das pessoas, mas de Deus. Você quer ser honrado por Deus ou quer ser honrado pelos seres humanos? De quem você quer receber honra? De quem você quer receber glória? Lembrem-se, aqui é uma passagem. O nosso tempo aqui é muito curto perante a eternidade. E toda decisão que nós tomarmos nesta vida vai afetar a nossa eternidade, amados. Eu quero compartilhar agora, aqui nós estamos vendo o próprio Deus falando. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqui conversando conosco, palavras dele. Então não pode haver nada mais, com mais autoridade do que essa. Mas vamos para Gálatas capítulo 1, vamos ver o que o apóstolo Paulo começa dizendo ali. Gálatas capítulo 1, eu quero dar uma lida aqui. Eu queria ler o capítulo todo, mas não vai ser possível. Mas tudo bem, vamos ler só o comecinho aqui. Então, versículo 1, Paulo se apresentando como sempre, né? Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo está dizendo, eu não estou aqui representando ser humano nenhum. Eu não estou aqui representando uma marca, uma igreja X, Y, Z, nada disso. Eu estou aqui em nome de Deus. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Olha aqui, né? Por que ele foi enviado, né? Foi enviado... Primeiro, Paulo foi enviado por Deus, por Jesus Cristo. Depois diz que Jesus, que entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Olha só, é importante. A primeira coisa, amados, nessa graça divina, é nos tirar deste mundo perverso. Mas não é nos tirar e imediatamente nos levar ao céu, ao seu reino. É nos tirar e nos manter. Por quê? Porque nós somos chamados para ser sal e luz, para darmos testemunho, porque Cristo hoje, ou Deus, né? Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele se revela ao mundo através da igreja que somos nós. A igreja de Jesus Cristo não é a igreja católica, a evangélica XYZ, a de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, nem a testemunho de Jeová. Amados, todas as religiões chamadas cristãs,
elas só podem ser legitimadas se elas se portarem como igreja de Jesus Cristo. Ponto. E quem é de Jesus Cristo precisa seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Até Jesus Cristo mesmo diz, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então não adianta você me chamar de Senhor se você não obedece a minha palavra. Em outro momento, ainda no Evangelho de João, em outro momento, Jesus vai dizer assim, né? Aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos, e esse será amado do meu Pai. E vai dizer, então, que então viremos a ele e faremos morada nele. Olha que coisa linda, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, Cristo, Deus habita em nós pelo Espírito Santo, no momento em que nós demonstramos o nosso amor a Ele. E esse amor é demonstrado através da obediência. É o significado de temor. Amor, respeito e obediência. Amados, continuando aqui. Verso 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja amaldiçoado, seja maldição. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amados, eu estou aqui compartilhando com vocês a verdade. Eu não estou aqui para fazer média ou para receber honra e glória de vocês. Porque se eu estivesse aqui para fazer isso, e se eu estivesse falando apenas para agradar vocês, eu não seria servo de Cristo. Por isso, amados, tudo que diverge da palavra de Deus é engano, é fábula, é cobiça, é busca de satisfazer as próprias vontades. Por isso, acaba buscando religiões que satisfazem as suas próprias vontades, que liberam as pessoas que têm a mente cauterizada para o pecado. Jesus Cristo fala lá em Mateus, no capítulo 16, ele está pregando, aliás, o capítulo 13, perdão, estava pregando ali falando com os discípulos, né, contando algumas parábolas. Ele estava falando da parábola do semeador, né? E aí então Jesus estava dizendo, né, por que ele pregava em parábolas? E aí ele diz assim, para vocês é concedido entender, né, compreender o reino de Deus, mas para aqueles isso não é permitido, porque o coração daqueles está endurecido. De mau grado ouviram a palavra. De mau grado ouviram a palavra. Então, eu falo através de parábolas por isso, porque ouvindo eles não vão entender. Vendo eles não vão perceber. O coração deles não vai ter entendimento e eles não vão se arrepender, nem se converter a mim, para que possam ser salvos ou para que possam ser curados. Então, amados, Deus quer nos salvar, mas Ele quer que nós façamos isso de forma espontânea. Deus disse, vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Semelhantemente, Jesus Cristo disse,
ame a Deus de toda a sua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amados, a palavra de Deus é para ser compreendida, ela não pode ser lida como nós lemos qualquer livro. Nós precisamos que ela entre no nosso coração, para que ela possa nos transformar. Nós precisamos permitir que Deus nos transforme pelo poder que há na sua palavra. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16. Amados, então, que nós não nos preocupemos em buscar a honra dos seres humanos, nem a glória dos seres humanos. Mas vamos pensar na glória que vem de Deus, na recompensa que vem do Senhor. Porque é Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta, é Ele que faz com que os nossos planos se realizem. Às vezes não muito da maneira como a gente pensa, porque nós queremos que a coisa aconteça de forma rápida e direta, e às vezes Deus precisa mover muita coisa para que aquilo se realize. Isso se aquela realização for boa para nós. Porque Deus, que enxerga além, muitas vezes não nos dá o que nós desejamos, mas o que nós precisamos. Porque Ele sabe, cada decisão que nós tomarmos nos levará a uma consequência. E Ele sabe avaliar se essa consequência é boa ou é ruim. Não há nada melhor, amados, do que entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, confiarmos a Ele os nossos planos, porque é Ele que os realiza. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado por sua santa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento. O Senhor tem nos guiado em segurança, na Tua presença, no centro da Tua vontade. Pai, os nossos olhos não estão aqui nas circunstâncias. Nós não buscamos elogios das pessoas, mas nós queremos muito, Paizinho, Te agradar. Queremos ter uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Queremos ter atitudes e palavras que outras pessoas, ao verem, possam dar glórias ao Senhor. Graças a Deus por Tua vida. Essa é a coisa que mais nos alegra ouvir, ó Deus. As pessoas darem glórias ao Senhor por algo que elas viram, ouviram em nós. Pai, toca no coração de cada amado que aqui está assistindo esse devocional. Desperta neles o coração, no coração deles o desejo de ler Tua palavra. E não permita, Senhor, que o inimigo as arrebate. Como uma santa semente, Paizinho, arrebate essa palavra do coração delas. Que elas possam meditar, refletir nessa palavra dia e noite, ao longo da semana. Busquem entendimento do alto, sabedoria do alto. Busquem um relacionamento próximo com o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amados, uma semana de paz, de bênçãos, na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.